Ninguém levou o menino a sério quando o milionário gritou: 200 mil para quem se atrever. Sujo, sozinho e ignorado, ele deu um passo à frente diante do cavalo que ninguém ousava tocar. Quando o animal parou, abaixou a cabeça e fez aquilo. O sorriso do milionário sumiu. Mãos começaram a tremer e todos ficaram em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O ar quente do meio-dia pesava sobre o curral de madeira. O cheiro de poeira, suor e animal nervoso subia no ar. Uma multidão de homens, mulheres e crianças se apertava contra as tábuas, os olhos arregalados. No centro do espaço cercado, um cavalo castanho escuro enorme girava em círculos apertados. Seus cascos batiam no chão de terra com um som seco, como trovões perto da cabeça. Mais um, gritou um homem alto e forte, de bigode grisalho e camisa social abotoada até o pescoço, apesar do calor. Era seu Ramiro. Ele estava parado numa plataforma de madeira, olhando para todos de cima. Seu dedo passou e repassou pelo anel grosso que usava. O prêmio está aqui, 200 mil reais, em dinheiro vivo. É só chegar perto e dar um tapinha no pescoço dele. Um simples tapinha. Do lado de fora do curral, ao lado de seu Ramiro, um homem mais jovem e musculoso, o capataz João, segurava uma maleta preta. Ele abriu a tampa por um instante. Lá dentro, pacotes e pacotes de notas verdes. A multidão gemeu de desejo. 200 mil reais. Era dinheiro para uma vida inteira. Eu vou! Berrou um homem enorme com braços grossos como troncos. Era um peão de uma fazenda vizinha. Cuidado, Tonho, disse alguém da plateia. Esse bicho é do demônio. Tonho cuspiu no chão e abriu o portão do curral. Demônio meu pé, é só um cavalo. Assim que ele entrou, o cavalo parou de girar. Seu corpo todo ficou tenso. Os olhos escuros que pareciam duas brasas se fixaram no homem. Tonho deu 2 passos firmes tentando parecer confiante. Vamos, bonitão, vem com calma. O cavalo relâmpago não deu nenhum sinal de calma. Quando Tonho estava a uns 5 metros, o animal soltou um bufado forte, alto como um grito, e ergueu as patas dianteiras no ar. Elas pareciam enormes, poderosas. Tonho tentou se afastar, mas foi rápido demais. Uma das patas desceu e raspou no seu ombro. O baque foi abafado, mas o grito de dor de Tonho não. Ele caiu de lado, segurando o braço que agora dobrava num ângulo estranho. 2 homens pularam no curral e arrastaram Tonho para fora rápido. Seu Ramiro nem pestanejou. Próximo, disse ele como se nada tivesse acontecido. Uma mulher na multidão, de vestido simples e rosto marcado pelo cansaço, cobriu os olhos do menino que estava ao seu lado. Miguel, não olha, ela sussurrou. Mas Miguel, de 6 anos, olhava. Seus olhos grandes, da cor de mel, não piscavam. Ele via o cavalo, não o homem caído. Viu como o corpo do animal tremia. Viu o branco dos seus olhos. Não era raiva pura, era outra coisa. Outros homens tentaram. Um caçador de prêmios que veio de longe com um chicão na mão. Relâmpago se revoltou com o som do chicote no ar e quase derrubou uma parte da cerca. O homem saiu correndo, pálido. Um domador que dizia ter trabalhado em circos entrou cantarolando baixo. Relâmpago apenas parou, cheirou o ar e deu um coice tão preciso que a bota do homem voou para o outro lado do curral. A tarde foi passando. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja. O humor da multidão mudou. O riso fácil e a empolgação tinham ido embora. Agora via-se medo nos olhos das pessoas. Relâmpago não era simplesmente bravo. Ele era impossível. O dinheiro estava ali, na maleta, mas parecia estar atrás de um muro de vidro, inalcançável. Seu Ramiro observava tudo com um cantinho da boca levantado, um quase sorriso. Seus dedos não paravam de tocar o anel. Ele parecia satisfeito. Dona Celina, a mãe de Miguel, puxou o braço do menino. Vamos embora, filho. Já deu, é só a gente se machucando. Espera, mamãe, disse Miguel pela primeira vez. Sua voz era um sopro, quase inaudível no burburinho. O que foi, Miguel? Ele está com medo, disse o menino sem tirar os olhos do cavalo. Claro que está. Todo mundo está com medo dele. Não, ele, o cavalo, ele está com muito medo. Dona Celina olhou para o animal gigante que agora mordia o ar na direção de mais um desafiante, que recuava aos gritos. Medo parecia fúria pura, mas ela conhecia o olhar atento do filho. Ele passava horas observando formigas, pássaros, o cachorro magro da vizinha. Ele via coisas que os outros não viam. Última chance,
anunciou o seu Ramiro, e sua voz tinha um tom de desafio final. Ninguém mais nesse povoado tem coragem. 200 mil reais. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Ninguém se mexia. Os homens que tinham tentado estavam encostados na cerca, envergonhados com hematomas e roupas sujas de terra. O cavalo relâmpago no centro respirava ofegante, seu corpo coberto de suor escuro. Era uma imagem de poder absoluto e solidão absoluta. Foi então que Miguel soltou a mão da mãe. Ele não disse nada, apenas começou a se mover. Era um movimento lento, cuidadoso, como se ele não quisesse assustar o chão. Ele desviou por entre as pernas dos adultos, uma pequena sombra magricela com roupas velhas e um rosto sério. Miguel! A voz de Dona Celina foi um grito estrangulado de pavor. Algumas pessoas perto dele riram, uma risada curta de nervosismo. Olha só, o moleque vai tentar. Volta para sua mãe, menino. Vai se matar. Seu Ramiro viu a cena de cima da plataforma. Seu quase sorriso desapareceu. Seu rosto ficou rígido, vermelho de irritação. Peguem essa criança, tirem ela daí. Isso é uma brincadeira de homem. Mas ninguém se moveu para pegar Miguel. Talvez achassem que ele desistiria. Talvez estivessem curiosos para ver o que aconteceria. O capataz João fez um movimento, mas seu Ramiro o segurou pelo braço com força. Miguel não ouviu os gritos, as risadas, a ordem de seu Ramiro. Seus ouvidos estavam cheios do som da própria respiração e do bufado ofegante do cavalo. Seus olhos estavam presos nos olhos de Relâmpago. Ele chegou ao portão do curral. A madeira áspera era mais alta que seu peito. Sem pressa, ele achou uma fresta e se espremeu para dentro. O mundo lá fora desapareceu. Agora só existia o curral de terra batida, o céu laranja acima e o gigante de carne, músculo e medo que estava parado, olhando para ele. Miguel parou. Não tinha medo nos seus olhos. Tinha uma curiosidade profunda, uma calma estranha. Ele não avançou de uma vez. Ficou ali, parado, deixando o cavalo vê-lo. Relâmpago parou de bufar. O tremor do seu corpo diminuiu um pouco. Suas orelhas, que estavam coladas para trás, se moveram para a frente, atentas. Ele cheirou o ar. Longas narinas dilatadas puxaram o cheiro do menino. Miguel deu um passo, depois outro, muito devagar. Ele não esticou a mão, não fez nenhum som. Apenas se aproximou, 1 centímetro de cada vez. A multidão ficou em silêncio total. Nenhuma respiração alta se ouvia. Dona Celina segurava o rosto com as 2 mãos, os dedos tremendo. Seu Ramiro estava imóvel, a mão apertando o anel com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. 5 metros. 3 metros, a distância que mandara todos os homens para trás. Miguel não parou. Ele chegou a 1 metro do focinho do cavalo. Podia sentir o calor que saía dele, o cheiro de animal suado e feno. Relâmpago não atacou, não se debateu. Ele baixou a cabeça, devagar, num movimento tão delicado que pareceu impossível para um animal daquele tamanho. Seus olhos escuros examinaram o rosto pequeno e sério à sua frente. Então ele encostou o focinho quente e úmido no ombro magro de Miguel. Foi um toque leve, quase um teste. Miguel então fez algo. Ele sussurrou. As palavras eram tão baixas que ninguém ouviu, nem mesmo Dona Celina. Mas seu lábio se moveu. Uma frase curta só para o cavalo. O que aconteceu em seguida ninguém na fazenda São João em toda a sua vida jamais esqueceria. Relâmpago, o gigante indomável, o terror dos peões, dobrou suas patas dianteiras. Ajoelhou-se na terra batida do curral, baixando a cabeça diante do menino de 6 anos. Foi um gesto de submissão, de paz, de reconhecimento. O silêncio quebrou-se num só suspiro, um som coletivo de espanto que veio de 50 bocas ao mesmo tempo. Depois, vejamurros, exclamações, palmas. Dona Celina chorava sem fazer som, as lágrimas cortando a poeira em seu rosto. E seu Ramiro não comemorou, não se moveu. O branco do seu rosto substituíra o vermelho da irritação. Seus lábios finos estavam apertados numa linha reta. Seus olhos pequenos e claros, sempre tão cheios de confiança, estavam arregalados de um medo puro e cru. Ele olhava para o menino e para o cavalo ajoelhado, e sua mão, ao lado do corpo, tremia sem parar. Ele não via um milagre, não via uma cena bonita. Ele via um problema enorme que acabava de nascer no curral da sua fazenda. E os seus dedos, por fim, soltaram o anel e ficaram pendurados no ar, sem saber o que tocar, sem saber o que controlar.
O desafio tinha terminado e algo muito mais perigoso tinha começado. O silêncio durou apenas um instante. Depois, o curral explodiu num furacão de sons. Gritos de espanto, palmas, assobios. A multidão parecia ter esquecido por completo o medo de minutos antes. Agora todos olhavam para o menino magro e o cavalo gigante ajoelhado. "Não pode ser", gritou um homem. "É um milagre", chorou uma senhora, fazendo o sinal da cruz. "Pega o dinheiro, mulher", alguém disse, empurrando Dona Celina para a frente. Dona Celina não conseguia se mover. Seus pés pareciam presos no chão de terra. Ela só conseguia olhar para o filho. Miguel estava de costas para ela. Ele ergueu uma mão muito devagar e colocou a palma na testa larga de Relâmpago. O cavalo fechou os olhos e soltou um longo e profundo suspiro, como se estivesse soltando todo o ar sujo que guardava há anos. Na plataforma, seu Ramiro parecia ter virado uma estátua de sal. O capataz João o cutucou no braço. "Patrão, o que a gente faz? O menino, ele conseguiu." As palavras pareceram acordar Ramiro de um pesadelo. Ele piscou, e seu rosto pálido ganhou um pouco de cor, mas não era uma cor saudável. Era um vermelho quente de raiva e pânico contidos. Ele engoliu seco. "Eu vi o que ele fez", disse Ramiro, a voz saindo rouca. Ele limpou a garganta e falou mais alto, tentando recuperar a autoridade. "Todos viram, está feito." Ele desceu da plataforma com passos pesados. A multidão se abriu para ele, mas os olhares já eram diferentes. Antes era respeito misturado com medo. Agora havia um brilho de diversão, de uma reviravolta que ninguém esperava. O homem mais rico da região tinha sido desafiado e vencido por um menino pobre. Alguns escondiam sorrisos. Ramiro caminhou até o portão do curral. Ele não entrou. Ficou do lado de fora, observando Miguel e o cavalo. "Menino", chamou ele, e a voz era áspera. Como você fez isso?" Miguel virou a cabeça devagar. Seus olhos grandes encontraram os pequenos olhos claros de Ramiro. Ele não respondeu. Apenas encolheu os ombros, um movimento quase imperceptível. Sua mão não saía do pelo escuro de Relâmpago. "Miguel!" A voz de Dona Celina finalmente chegou até ele, fraca e trêmula. "Miguel, vem cá, filho." Dessa vez Miguel obedeceu. Ele deu um passo para trás. Relâmpago abriu os olhos e levantou a cabeça, acompanhando o movimento do menino. Ele não se levantou. Permaneceu ajoelhado como se estivesse esperando uma ordem. Miguel passou pelo portão e foi até a mãe. Ela se ajoelhou e o puxou num abraço tão forte que o menino prendeu a respiração. Ele sentiu o corpo dela tremendo. Meu Deus, ela repetia no ouvido dele. "Você podia ter morrido. Nunca faça uma coisa dessas de novo." Enquanto isso, seu Ramiro se virou para João, que ainda segurava a maleta preta. "Entregue", disse Ramiro entre dentes cerrados. "Patrão, são 200 mil reais", sussurrou João sem acreditar. "Todo mundo está olhando, homem." Ramiro sibilou, o rosto muito perto do capataz. "Entregue o dinheiro para a mulher, agora." João, confuso e um pouco assustado com a fúria do patrão, caminhou até Dona Celina. A multidão ficou em silêncio de novo, observando. Ele estendeu a maleta. "Tome, senhora, o prêmio." Dona Celina soltou Miguel e olhou para a maleta como se fosse uma cobra viva. Suas mãos calejadas ficaram paradas no ar. Ela olhou para seu Ramiro, depois para as pessoas ao redor. Viu cobiça nos olhos de alguns, viu inveja, viu admiração. Ela não queria aquele dinheiro, só queria seu filho seguro. "Pega, mamãe", disse Miguel, olhando para ela com uma calma que não era de criança. "É nosso." A frase simples, dita com tanta certeza, quebrou o gelo que prendia Dona Celina. Ela esticou as mãos e pegou a maleta. Era pesada. O peso não era só do dinheiro. Era o peso de uma vida que ia mudar para sempre. E ela não sabia se era para melhor. "Obrigada", ela murmurou, sem olhar para ninguém em específico. "Parabéns", disse seu Ramiro, e a palavra soou falsa, metálica. Ele forçou um sorriso que não chegou perto dos olhos. "Seu filho tem um dom. Sim, um dom raro." Ele se aproximou mais, baixando a voz. Só Dona Celina e Miguel ouviram. "Mas um cavalo como o Relâmpago não é brinquedo de criança. Ele é perigoso. O que aconteceu hoje foi um acidente, um susto do animal. Não vai se repetir." Dona Celina sentiu um frio na espinha. Não era um aviso. Era uma ameaça. "O senhor disse que era só chegar perto", disse ela, com uma coragem que nem ela mesma sabia que tinha. "Meu filho chegou. Ele ganhou." O cavalo se ajoelhou para ele. Ramiro apertou os lábios. Seu dedão começou a esfregar o anel com força. "Sim,
Ganhou. O dinheiro é seu. Mas o cavalo continua sendo meu. Entendido? O menino pode vir visitar. Pode. Mas o relâmpago é meu. E cavalos são imprevisíveis. Acidentes acontecem. Miguel, que ouvira tudo, olhou para o homem rico. Ele não entendeu todas as palavras, mas entendeu o tom. Entendeu o medo que estava por trás da raiva. E entendeu uma coisa muito clara. Aquele homem não gostava do relâmpago. Tinha medo dele. Ele não vai me machucar, disse Miguel simplesmente. Seu Ramiro olhou para o menino, e pela primeira vez, seus olhos se encontraram de verdade. Ramiro viu uma tranquilidade tão profunda naquele olhar de criança, que isso o irritou ainda mais. Era como se o menino pudesse ver através dele. Espero que não, respondeu Ramiro e se afastou. O espetáculo acabou? Anunciou para a multidão. Todos podem ir para casa. Aos poucos, as pessoas começaram a sair, ainda comentando, rindo, balançando a cabeça. Alguns vinham dar tapinhas no ombro de Miguel ou parabenizar Dona Celina, que segurava a maleta com força contra o peito, como se alguém fosse roubá-la a qualquer momento. Quando quase todos tinham ido embora, Miguel puxou a barra da saia da mãe. Mamãe, posso ir lá de novo? Só um minuto. Dona Celina olhou para o curral. Relâmpago finalmente se levantara. Estava parado, quieto, olhando para Miguel. Não parecia mais um monstro, parecia cansado. Só um minutinho, Miguel, e fica do lado de fora da cerca. Miguel correu de volta até o portão. Ele não entrou. Ficou com as mãos agarradas na madeira áspera. Relâmpago caminhou até ele. Parou do outro lado. O grande cavalo e o menino pequeno se observaram. Obrigado, sussurrou Miguel. Relâmpago baixou a cabeça e empurrou o focinho suavemente contra as mãos de Miguel, através das ripas de madeira. Era um toque quente, vivo. De longe, na varanda da grande casa da fazenda, seu Ramiro observava a cena com um copo d'água na mão. A água tremia. Ele não conseguia parar a mão de tremer. João, o capataz, apareceu ao seu lado. Que coisa, hein, patrão? Nunca vi nada igual. Parece que o bicho conhecia o menino. Ramiro virou o rosto para João. Seus olhos estavam gelados. João, você vai fazer o seguinte. A partir de amanhã, esse menino pode vir aqui toda a tarde. Só ele. A mãe fica na porteira. Ele pode ficar 1 hora com o cavalo. Sem arreio, sem nada. Você ou algum outro homem fica vigiando de longe. Muito longe. Entendeu? Sim, patrão, mas... E se o cavalo se revoltar de novo? Se machucar o menino? Ramiro tomou um gole d'água. O copo tilintou contra seus dentes. Seria uma pena, não seria? Um terrível acidente. Ele olhou para João e o capataz entendeu o recado. Mas torço para que não aconteça. Afinal, agora somos todos amigos aqui. Lá embaixo, no curral, Miguel sussurrava para o cavalo, prometendo voltar no dia seguinte. O sol já tinha sumido, deixando o céu cor de vinho. Ele não sabia das palavras trocadas na varanda. Não sabia que o prêmio dourado que sua mãe carregava já tinha atraído olhares perigosos. Ele só sabia que pela primeira vez na vida tinha um amigo que era só seu. E que aquele amigo, por algum motivo que ele não entendia, precisava dele tanto quanto ele precisava do amigo. Dona Celina o chamou, e Miguel, com um último aceno para Relâmpago, correu para o lado dela. Eles começaram a longa caminhada de volta para casa, para sua casinha de madeira na beira da estrada. A maleta pesada agora era um problema que ela carregava com as 2 mãos. O mundo deles tinha virado de cabeça para baixo em uma só tarde, e o sabor da vitória tinha um gosto metálico, igual ao medo nos olhos de seu Ramiro. A luz fraca de um candeeiro a querosene tremia na pequena sala da casa de madeira. A maleta preta estava aberta em cima da mesa de plástico. Dona Celina e Miguel estavam sentados, olhando para os pacotes de dinheiro. Parecia um sonho que dava medo. É muito, mamãe, disse Miguel, seus dedos tocando levemente nas notas. É demais, filho, sussurrou Dona Celina. Ela não conseguia parar de morder o lábio inferior. O que a gente vai fazer com tudo isso? A pergunta ficou no ar. Eles nunca tinham tido nem R$1.000 de uma vez. Agora tinham 200 mil. A primeira coisa que Celina fez ao chegar foi trancar a porta e fechar todas as cortinas. Ela sentia que os olhos do mundo inteiro estavam virados para a sua casa pobre. Podemos comprar comida, sugeriu Miguel. Muita comida. E um remédio para a sua dor de cabeça. Celina sorriu, um sorriso triste e cansado. Podemos sim. Mas, Miguel, esse dinheiro não veio sozinho. Ele veio com um cavalo muito bravo e um homem muito rico que não ficou nada feliz.
Você entendeu o que o seu Ramiro disse? Miguel assentiu com a cabeça sério. Ele tem medo do relâmpago. Isso. E ele ficou com raiva porque você venceu o desafio. Homens como ele não gostam de perder. Naquela mesma noite, na grande casa de alvenaria da fazenda São João, seu Ramiro também não dormia. Ele estava em seu escritório, uma sala com móveis pesados e cabeças de animais empalhados nas paredes. Uma garrafa de bebida e um copo vazio estavam na sua mesa. Ele olhava para a janela escura, mas não via a noite. Via o menino de olhos claros e o cavalo ajoelhado. A porta se abriu e o capataz João entrou, tirando o chapéu. Patrão, o cavalo está tranquilo no estábulo, comeu tudo, está quieto. E o menino? Perguntou Ramiro sem se virar. Eles foram embora. A mulher levou a maleta. Todo mundo na vila está falando só disso. Claro que estão, disse Ramiro, e sua voz era um rosnado baixo. Riram de mim, João. Viram um mendigo fazer o que eu não consegui. João ficou calado, sabendo que qualquer palavra poderia ser errada. Mas não é só isso. Ramiro continuou, finalmente se virando. Seu rosto estava iluminado apenas pela lâmpada da mesa, parecendo mais velho e duro. Aquele cavalo. Ele se lembrou de algo, ou de alguém, e o menino fez ele se lembrar. O senhor acha que o menino conhecia o cavalo antes? Não, idiota. Ramiro bateu a mão na mesa. O menino é um miserável da beira da estrada, mas ele tem uma coisa, uma calma, a mesma calma que outra pessoa tinha. Ele não terminou o pensamento. Seus olhos se fixaram em uma fotografia empoeirada na estante. Era uma foto antiga dele com outro homem, mais magro, sorrindo, Elias. João seguiu o olhar do patrão e ficou ainda mais quieto. Ele sabia que não devia falar sobre aquele homem. João, você vai vigiar. O menino vem aqui amanhã. Você vê tudo o que ele faz com o cavalo. Tudo. Cada palavra, cada gesto. E me conta. Na manhã seguinte, a notícia já tinha chegado aos lugares mais distantes. Quando Dona Celina saiu para comprar pão, as pessoas na rua a paravam. Oi, Celina. Ouvi dizer que você ficou rica. Dona Celina, lembra de mim? Ajudei você uma vez com um saco de arroz. Prima, aqui é sua prima Marlene de Campo Grande. Vim te visitar. Dona Celina pegou o pão e voltou para casa correndo, o coração batendo forte. Prima Marlene? Ela não tinha uma prima Marlene. Quando chegou, já havia um homem sentado no degrau da sua porta. Era um homem mais jovem, com um bigode ralo. Bom dia, tia, disse o homem levantando-se. Tia? Eu não sou sua tia, respondeu Celina segurando a porta. Claro que é. Sou filho do seu tio Ademar, do Mato Grosso do Sul. Meu nome é Gilson. Fiquei sabendo da sua sorte. Vim dar os parabéns e ver se você precisa de ajuda para administrar o dinheiro. Sou bom com números. Dona Celina sentiu um frio no estômago. Não preciso de ajuda. Obrigada. Ela entrou na casa e fechou a porta, trancando-a. Do lado de fora, o homem ficou um tempo. Depois foi embora resmungando. Dinheiro atrai gente estranha, Miguel. Ela disse para o filho que a observava da mesa. Gente que a gente nem conhece. À tarde, como combinado, ela levou Miguel até a porteira da fazenda São João. O capataz João já estava lá esperando. Boa tarde, o patrão autorizou. O menino pode passar 1 hora. A senhora espera aqui. Miguel não esperou. Ele passou correndo pelo portão e seguiu o caminho de terra que levava aos estábulos. João caminhava atrás dele, mantendo uma distância. Relâmpago estava num piquete separado, uma área cercada com grama. Quando viu Miguel se aproximando, ele ergueu a cabeça. Seus ouvidos se viraram para frente. Ele não se moveu. Oi, disse Miguel, parando do lado de fora da cerca. Eu voltei. Ele abriu o portão e entrou. João de longe prendeu a respiração, pronto para gritar ou correr. Mas Relâmpago apenas caminhou em direção ao menino. Ele cheirou o cabelo de Miguel e depois esfregou a cabeça no peito dele, num gesto de confiança. Miguel tirou do bolso uma cenoura que tinha pegado em casa. Trouxe isso para você. Relâmpago pegou a cenoura dos lábios do menino com cuidado, mastigando devagar. Miguel começou a andar devagar pelo piquete, e o cavalo o seguiu passo a passo como um cão de estimação leal. João observou incrédulo. Ele tinha visto a fúria daquele animal, tinha visto homens fortes sendo derrubados, e agora aquela criatura feroz seguia um menino magricela como um cordeiro. Ele não entendia. De sua janela no andar de cima da casa grande, seu Ramiro também observava com um binóculo. Seu rosto estava imóvel, mas a mão que segurava o binóculo tremia levemente.
Cada gesto de afeto entre o menino e o cavalo era uma facada nele. Aquele cavalo era a prova viva de um tempo que ele queria esquecer. E o menino, sem querer, estava tirando essa prova da gaveta. Depois de 1 hora exata, João apitou. Tempo acabou, menino. Miguel fez uma carícia final no pescoço de Relâmpago. Amanhã eu volto, prometeu em um sussurro. Quando Miguel saiu pelo portão principal de volta para os braços da mãe, seu Ramiro desceu as escadas. Ele encontrou João no corredor. E então? Patrão, é estranho. O cavalo obedece a ele. Segue ele. Come da mão dele. Parece outro animal. Não parece outro animal, João, corrigiu Ramiro, sua voz perigosamente baixa. Ele é outro animal. O animal que era antes. O animal que pertencia ao Elias. Ele fez uma pausa. Isso não pode continuar. Cada dia que esse menino vem aqui é um risco. O senhor quer proibir a visita? Não, seria muito óbvio. Depois do que todo mundo viu, eu tenho que deixar. Mas temos que fazer o menino desistir ou fazer o cavalo voltar a ser o que era. Enquanto isso, na casa simples, a pressão aumentava. Naquela noite, bateram na porta com força. Era a tal prima Marlene, com o marido e 2 filhos. Celina, abra, estamos aqui para uma visita. Trouxemos jantar. Dona Celina, com Miguel atrás dela, abriu a porta só um pouco. Marlene, a hora é ruim. O Miguel precisa dormir. Não seja assim, prima. Agora que você está bem na vida, vai fechar a porta para a família? A discussão na porta durou meia hora. No final, Dona Celina, exausta e sem saber como dizer não, deixou que entrassem. Eles comeram a comida que tinham trazido, falaram alto, fizeram perguntas sobre o dinheiro. Miguel ficou no canto, observando em silêncio. Ele via o cansaço nos olhos da mãe. Via a ganância nos olhos dos parentes. Quando finalmente foram embora, prometendo voltar no dia seguinte, Dona Celina sentou-se na cadeira, esgotada. Mamãe, disse Miguel se aproximando. Eles não são família, eles só querem o dinheiro. Eu sei, filho, eu sei. No dia seguinte, depois da visita de Miguel à fazenda, um homem diferente apareceu na pequena cidade. Ele não foi direto para a casa de Celina. Ele parou no bar da esquina, onde os homens se reuniam para tomar uma cerveja após o trabalho. O homem era magro, vestia uma camisa simples e um chapéu de palha. Tinha o rosto queimado de sol e olhos sérios. Ele pediu um café e perguntou ao dono do bar: "O senhor sabe onde posso encontrar uma mulher chamada Celina? Ela tem um filho pequeno, o Miguel." O dono do bar olhou para o homem com curiosidade. "Todo mundo sabe. Ela mora na casinha azul no fim da estrada de terra. Por que o senhor procura ela?" O homem tomou um gole de café antes de responder. "Tenho um assunto para tratar, sobre um cavalo." A notícia de um estranho perguntando por Celina e por um cavalo correu rápido, mais rápido do que o próprio homem podia caminhar. Quando ele finalmente chegou à porta da casinha azul, o sol da tarde já estava baixo. Dona Celina abriu a porta, desconfiada. "Mais um? Boa tarde", disse o homem, tirando o chapéu. "A senhora é Dona Celina, mãe do Miguel?" "Sim. E o senhor é?" "Meu nome é Valdir. Gostaria de falar com a senhora e com o seu filho. É sobre o cavalo Relâmpago." Dentro da casa, Miguel, que ouvira o nome do cavalo, aproximou-se da porta. Ele olhou para o homem sério. Valdir olhou para Miguel e, por um instante, seu rosto duro pareceu suavizar. Havia um reconhecimento ali, uma tristeza profunda. "Posso entrar?" perguntou Valdir. Dona Celina hesitou, mas algo na voz do homem era diferente. Não era gananciosa, era grave, era urgente. "Entre", ela disse, abrindo a porta. "Mas saiba que já tivemos muitas visitas hoje." "Imagino", respondeu Valdir, entrando e olhando ao redor da sala humilde. Seus olhos pousaram na maleta preta, encostada num canto. O dinheiro já começou a trazer problemas. "O que o senhor quer, Valdir?" perguntou Dona Celina, cruzando os braços. Valdir sentou-se na cadeira que Celina indicou. Ele olhou para Miguel, que estava parado ao lado da mãe. "Eu quero contar para vocês", disse ele devagar, "a verdadeira história do cavalo Relâmpago. E por que o seu Ramiro tem tanto medo de que seu filho se aproxime dele." A sala pequena ficou em silêncio. As palavras de Valdir pareciam ter parado o tempo. Dona Celina continuava de braços cruzados, mas sua postura estava menos rígida. Miguel não tirou os olhos do homem sério. "A verdadeira história?" repetiu Celina. Valdir assentiu com a cabeça. Ele olhou para Miguel. "Seu filho fez algo que ninguém conseguiu em anos. Algo que só uma pessoa conseguia fazer antes dele." "Quem?" perguntou Miguel, a voz um sopro. "Uma menina."
Uma menina chamada Lara. Valdir fez uma pausa como se o nome doesse para dizer: Lara era minha sobrinha, a neta do meu irmão. Seu irmão? Dona Celina franziu a testa. Meu irmão mais velho, Elias. Valdir respirou fundo. Elias era o verdadeiro dono do relâmpago, não o seu Ramiro. Elias criou o relâmpago desde que ele era um potro pequeno, do tamanho de um cachorro grande. Ele criou com paciência, com carinho. E a Lara e o potro cresceram juntos. Eram como irmãos. Miguel sentou-se no chão, aos pés de Valdir, ouvindo com a boca entreaberta. O cavalo era bravo com os outros? Ele perguntou. Valdir olhou para ele com um novo respeito. O menino ia direto ao ponto. Não, era o cavalo mais doce do mundo. Deixava a Lara pentear sua crina, dormia ao lado da cerca do quarto dela. Obedecia ao Elias com um simples aceno. Mas tudo mudou quando Elias morreu. Como ele morreu? A voz de Dona Celina era cautelosa. Dizem que foi um ataque do coração, de repente, uma noite. Mas... Valdir apertou as mãos. Seus dedos eram fortes, calejados pelo trabalho. Mas meu irmão era saudável, nunca reclamou do peito. Ele e o Ramiro eram amigos de infância, sócios em alguns negócios. Mas nos últimos tempos eles tinham discussões, brigas feias. O Elias descobriu alguma coisa, algo que o Ramiro fazia e não era certo. Ele me disse que ia confrontar o Ramiro. 2 dias depois, ele foi encontrado morto no estábulo. Um arrepio percorreu a espinha de Dona Celina. E a menina, a Lara? Perguntou Miguel, preocupado. Depois que o Elias morreu, a família da Lara caiu na miséria. A mãe dela, minha cunhada, não aguentou. Ela pegou a Lara e foram embora para longe, para a casa de uns parentes no sul. Ninguém mais soube delas. A voz de Valdir ficou rouca. O Ramiro apareceu. Disse que tinha uma dívida com o Elias. Ofereceu uma mixaria pela fazenda e pelos animais. Minha cunhada, desesperada, aceitou. Entre os animais estava o relâmpago. E o cavalo ficou bravo, completou Miguel, entendendo. Ficou, desde o primeiro dia, para todo mundo, menos para a Lara, mas ela já tinha ido embora. Valdir olhou fixamente para Miguel. Até você aparecer. Dona Celina se aproximou, colocando uma mão no ombro do filho. O que o senhor está dizendo? Que o meu Miguel tem algo a ver com essa história triste? Estou dizendo que o seu Miguel tem o mesmo dom que a Lara tinha, a mesma paz. O relâmpago sentiu isso. O cavalo guarda a memória do amor daquela menina e viu esse mesmo amor no seu filho. Nesse momento, batidas fortes e impacientes na porta interromperam a conversa. Celina, abre aí, prima, é a gente. Era a voz da mulher que se dizia prima Marlene. Dona Celina fechou os olhos exasperada. Meu Deus, de novo. Valdir se levantou rapidamente. Eles são persistentes. Eles querem o dinheiro, disse Miguel simplesmente. As batidas continuaram. A gente viu luz, a gente sabe que você está aí. Abre a porta que a gente trouxe um bolo. Dona Celina foi até a porta. Marlene, eu tenho visita, não posso atender. Visita? Quem? É homem? Cuidado, hein, prima? Agora que você tem grana, todo mundo vai querer se aproveitar. Valdir sorriu, um sorriso amargo. A ironia. Celina abriu a porta só o suficiente para falar. Do lado de fora estavam Marlene, seu marido e os 2 filhos que olhavam para dentro com curiosidade. Quem é esse, Celina? Perguntou Marlene, tentando espiar Valdir. Um amigo. Agora, por favor, me deixem em paz. É tarde. Amigo, nada. A gente é família. Esse aí é um desconhecido. O marido de Marlene, um homem alto e de voz grossa, tentou empurrar a porta. Valdir apareceu ao lado de Celina. Ele não era tão alto quanto o outro homem, mas sua presença era sólida, firme. A senhora pediu para vocês irem embora. É melhor respeitar. O homem olhou para Valdir de cima a baixo, avaliando. E você é quem para se meter? Sou um homem que está tendo uma conversa particular, e vocês estão atrapalhando. A voz de Valdir era calma, mas não deixava dúvidas. Houve um tenso silêncio. O marido de Marlene pareceu recuar um pouco. Tá bom, mas a gente volta amanhã, viu, Celina? A gente precisa conversar sobre a nossa parte. Eles foram embora resmungando. Dona Celina fechou a porta e encostou a testa na madeira exausta. Eles não vão desistir, ela disse. E o Ramiro também não, respondeu Valdir. Ele voltou para a cadeira. O que o seu filho fez chamou muita atenção. A atenção errada. O Ramiro não queria que ninguém chegasse perto daquele cavalo. Ele fez aquele desafio para provar que o animal era impossível, para enterrar de vez a memória do meu irmão, para mostrar que nem mesmo um especialista poderia domar a herança do Elias.
E um menino de 6 anos fez em 1 minuto o que ele não conseguiu em anos. Miguel se levantou. Eu não dominei. O relâmpago é meu amigo. Valdir olhou para ele e seus olhos se encheram de uma profunda tristeza. Eu sei, menino, e é por isso que você está em perigo. Dona Celina se virou, alarmada. Em perigo? O que quer dizer? O Ramiro tem um segredo, algo relacionado à morte do meu irmão. O relâmpago é a última ligação viva com aquele tempo. Enquanto o cavalo era apenas um animal bravo, não havia risco. Mas agora o cavalo se acalmou. Para um menino que, aos olhos do Ramiro, fez a mesma mágica que a neta do Elias fazia. Isso vai fazer o Ramiro pensar que o passado pode voltar para assombrá-lo. O senhor acha que o Ramiro fez algo contra o seu irmão? Perguntou Celina quase sem voz. Valdir não respondeu sim nem não. Ele apenas disse: eu tenho minhas suspeitas. E o Ramiro sabe que eu tenho. Por isso eu vim para cá, para ver o menino e para avisá-los. O que a gente faz? A pergunta saiu como um desabafo de Dona Celina. Primeiro, cuidado com esse dinheiro. Escondam. Não contem para ninguém quanto é. Segundo, cuidado com as visitas do Miguel à fazenda. O Ramiro pode tentar algo, um acidente. Valdir viu o pânico nos olhos de Celina e se apressou em acrescentar. Mas proibir o menino de ir também é perigoso, seria muito óbvio. O Ramiro ficaria ainda mais desconfiado. Então eu não posso mais ver o relâmpago? A voz de Miguel tremeu pela primeira vez. Pode, mas nunca sozinho. Sua mãe precisa ficar por perto. E você precisa ficar esperto. O relâmpago é seu amigo, e um amigo pode sentir o perigo. Confie nele. Miguel assentiu, sério. Ele entendia. A amizade com o cavalo gigante não era mais só uma coisa boa. Era uma coisa importante e perigosa. E o senhor, Valdir? Perguntou Dona Celina. O que vai fazer? Eu vou ficar por aqui. Vou fazer algumas perguntas. Tentar lembrar as pessoas da história do meu irmão. O Ramiro não gosta de perguntas. Ele se levantou para ir embora. Preciso ir. Ficar aqui muito tempo também chama a atenção. Na porta, ele parou e olhou para Miguel uma última vez. Obrigado, menino, por ter sido gentil com aquele cavalo. Você devolveu um pouco da alma que o meu irmão colocou nele. Quando Valdir se foi, sumindo na escuridão da estrada de terra, Dona Celina trancou a porta. Ela e Miguel ficaram parados no meio da sala, ouvindo o silêncio que agora parecia cheio de ruídos ocultos. Mamãe, disse Miguel quebrando o silêncio. A Lara, ela sentava no chão perto dele também? Provavelmente, filho. E ela sussurrava? Deve sussurrar. Miguel olhou para as próprias mãos. Eu gostaria de conhecer ela. Dona Celina puxou o filho para um abraço. Ela não disse nada, mas sua mente trabalhava rápido. Ela tinha 200 mil reais que pareciam queimar o chão. Tinha parentes fantasmas batendo à porta. Tinha um homem rico e perigoso com um segredo. E tinha um homem misterioso falando de mortes e meninas desaparecidas. E no meio de tudo isso, seu filho de 6 anos, cuja única preocupação era uma amizade com um cavalo e uma menina que ele nunca conheceu. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Cada barulho a fazia saltar da cama. O dinheiro estava escondido sob uma tábua solta do assoalho. Parecia um coração batendo debaixo da casa. Ela olhou para Miguel, que dormia profundamente, um braço jogado para fora do lençol. No rosto dele havia uma paz que ela não sentia há muitos anos. A paz que, segundo Valdir, era igual à de uma menina chamada Lara. Ela rezou baixinho, como sempre fazia, mas dessa vez a oração era diferente. Não era mais por pão ou por saúde, era por coragem. Coragem para proteger seu filho da tempestade que o dinheiro e um cavalo bravo tinham trazido para a porta da sua humilde casa. O café da manhã era pão com manteiga e um copo de leite. Miguel comia em silêncio, seus olhos sérios fixos no prato. Dona Celina observava ele, esperando as perguntas que certamente viriam. Ele ensinou a Lara a montar? Miguel perguntou sem levantar os olhos. Quem, filho? O avô dela, o Elias. Dona Celina se sentou à mesa. O Valdir não disse, mas se ele criou o cavalo com tanto carinho, provavelmente ensinou. Miguel mastigou devagar, e ela foi embora e nunca mais voltou para ver o relâmpago. Ela era uma menina, Miguel. A mãe dela decidiu ir embora, ela não tinha escolha. O relâmpago ficou esperando, disse Miguel, e sua voz tinha uma certeza que fez Celina se arrepiar. Ele ficou esperando ela voltar, e ninguém entendeu. Aí todo mundo ficou com medo dele. A simplicidade da conclusão do menino era assustadora. Dona Celina estendeu a mão e cobriu a mão pequena dele.
É por isso que você precisa ter cuidado, Miguel. Esse cavalo, ele não é só um animal, ele tem uma história de tristeza. E o seu Ramiro faz parte dessa tristeza. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando foram para a porteira da fazenda São João, o capataz João os recebeu com um aceno de cabeça. O patrão quer falar com a senhora Dona Celina, lá na casa. Celina ficou em alerta. Por quê? O Miguel pode ver o cavalo como combinado? Pode, eu levo ele. O patrão só quer uma palavrinha. Relutante, Dona Celina seguiu João em direção à casa grande, lançando um último olhar de preocupação para Miguel, que já corria em direção ao piquete. Miguel encontrou Relâmpago parado sob a sombra de uma árvore. O cavalo parecia estar esperando por ele. Quando Miguel abriu o portão, Relâmpago veio até ele e encostou a cabeça no seu peito, como um cumprimento. Eu sei, sussurrou Miguel, passando a mão pelo pescoço quente. Eu sei que você estava esperando a Lara. O cavalo soltou um bufado suave, quente no pescoço do menino. Seus olhos grandes e escuros olhavam para Miguel com uma atenção profunda. Ela não esqueceu de você, continuou Miguel, como se estivesse respondendo a uma pergunta. Ela não podia voltar, mas eu estou aqui, eu não vou embora. Enquanto isso, Dona Celina era conduzida à varanda dos fundos da casa grande. Seu Ramiro estava sentado numa cadeira de balanço tomando um suco. Ele não se levantou. Dona Celina, sente-se, por favor. Ela sentou-se na beirada de uma outra cadeira rígida. Obrigado por trazer o menino outra vez. Parece que eles criaram um vínculo. Parece sim, respondeu Celina, cautelosa. Ramiro tomou um gole de suco. 200 mil reais é muito dinheiro para uma mulher sozinha. Já pensou no que vai fazer? Estou pensando. É preciso sabedoria. O mundo está cheio de gente má, querendo se aproveitar. Ele fez uma pausa significativa, principalmente depois que uma história triste como essa do Valdir começa a circular. Dona Celina sentiu um nó no estômago. O senhor sabe sobre o Valdir? Claro que sei. Ele é o irmão do meu falecido amigo Elias, um homem amargurado. Não aceitou a morte do irmão, inventou teorias malucas. Ramiro balançou a cabeça com um ar de pena. É triste e é perigoso. Essas ideias dele podem confundir as pessoas, machucar pessoas inocentes. Ela entendeu perfeitamente a mensagem. Desista, não escute o Valdir, ou coisas ruins podem acontecer. Meu filho só gosta do cavalo, seu Ramiro, nada mais. E eu acho isso lindo, realmente lindo. O sorriso dele era gelado. Por isso mesmo quero fazer uma proposta, para o bem do Miguel, para proteger ele de fofocas e perigos. Ele se inclinou para a frente. Eu compro o cavalo de volta de você, dou mais 50 mil reais. São 250 mil no total. Você pega esse dinheiro, leva seu filho e começa uma vida nova, longe daqui, em uma cidade grande onde ele pode estudar, ter oportunidades e esquece esse cavalo, essa fazenda, esse Valdir e todas as histórias tristes. O coração de Celina batia forte. Era uma fortuna ainda maior, era uma saída, segurança. Mas o preço era o olhar sério e tranquilo do seu filho quando ele estava com o Relâmpago. Era a primeira vez que ela via Miguel verdadeiramente feliz. O cavalo não é meu para vender, seu Ramiro. Ele é seu. Tecnicamente sim, mas o menino tem o afeto dele. Isso tem um valor. E eu estou disposto a pagar por esse afeto para que ele não se machuque. Sua voz ficou mais baixa, mais dura. Acidentes acontecem, Dona Celina. Cavalos são grandes, pesados, uma criança frágil, um coice errado, uma pisada, seria uma tragédia. Ela se levantou, as pernas tremendo. Está me ameaçando? Estou sendo realista. Estou oferecendo uma saída segura e lucrativa. Pense no seu filho. Nesse momento, um grito agudo de felicidade chegou até a varanda. Era Miguel, rindo. Um som que Celina ouvia tão raramente. Ela olhou na direção do piquete. De longe, ela viu Miguel correndo, e o grande cavalo castanho trotando atrás dele gentilmente, como se estivesse brincando de pega-pega. Ela virou-se para seu Ramiro. Seus olhos, normalmente cansados, estavam firmes. Meu filho já está seguro quando está com aquele cavalo. O perigo não está no piquete, seu Ramiro. Obrigada pela oferta, mas não estamos interessados. Antes que ele pudesse responder, ela se virou e desceu os degraus da varanda, caminhando com passos rápidos de volta para onde estava Miguel. Ramiro ficou sentado, esmagando o copo de suci na mão. Seu rosto estava contraído de raiva. Ele tinha falhado. A mulher pobre, miserável, tinha dito não para mais dinheiro, por causa de um cavalo, por causa de um sentimento.
João apareceu na porta. Patrão? O Valdir, disse Ramiro, a voz saindo entre os dentes cerrados. Onde ele está? Ficou no bar da vila ontem. Hoje cedo estava falando com o velho Neco, que trabalhava para o seu Elias. Ele está cavando o passado. Ramiro colocou o copo quebrado na mesa. Não podemos deixar. Você entende? Não podemos. No piquete, Dona Celina chegou perto da cerca. Miguel estava sentado na grama, e Relâmpago estava deitado ao lado dele, sua cabeça enorme no colo do menino. A cena era de uma paz tão completa que doía. Mamãe, olha, ele deitou. Eu vi, filho. Ela forçou um sorriso. A visão dissipava qualquer dúvida. Não havia dinheiro no mundo que valesse aquilo. Naquela noite, depois do jantar, alguém bateu na porta de um jeito diferente. Era uma batida firme, mas não violenta. Quando Celina abriu, era Valdir. Ele parecia mais cansado. Posso entrar? Tenho mais coisas para contar, coisas que descobri hoje. Eles se sentaram novamente. Miguel veio e se sentou no mesmo lugar, aos pés de Valdir, pronto para ouvir. Conversei com um homem antigo da região, começou Valdir. Ele me contou que antes de morrer, o Elias e o Ramiro brigaram feio por causa de água. Água? Perguntou Celina. Sim, o Ramiro desviou o curso de um riacho que passava pelas terras do Elias e de outros pequenos sitiantes. Ele desviou para uma represa enorme só para ele, para seu gado. Deixou os outros sem água para as plantações e para os animais. Valdir fechou os olhos por um momento. O Elias era um homem justo. Ele foi confrontar o Ramiro. Disse que ia levar o caso para a justiça, que ia contar para todo mundo. Eles discutiram no bar. Todo mundo ouviu. O Ramiro ficou possesso. Disse que o Elias ia se arrepender. O ar na sala ficou pesado. E depois? Sussurrou Miguel. Depois, 2 dias depois, meu irmão foi encontrado morto, no estábulo, perto do box do Relâmpago. Disseram que foi o coração. Valdir abriu os olhos, eles estavam úmidos. Mas o velho Neco me disse uma coisa. Ele disse que naquela noite viu o capataz João, o homem do Ramiro, andando por perto da fazenda do Elias. Muito tarde, Dona Celina colocou a mão na boca. O Neco não falou na época porque teve medo. O Ramiro já era poderoso, mas agora, com a história do menino e do cavalo voltando à tona, ele se lembrou. O senhor acha que o João... Celina não conseguiu terminar. Não sei, mas sei que o Ramiro tinha um motivo. E sei que a discussão deles foi violenta. E sei que meu irmão morreu na hora exata em que ia expor o crime do Ramiro. Miguel olhava para Valdir, depois para a mãe. Ele entendeu que não era mais apenas sobre um cavalo bravo. Era sobre algo muito pior. Era sobre um homem que talvez tivesse feito algo terrível, e esse homem não queria que ninguém descobrisse. O Relâmpago viu, disse Miguel de repente. Os 2 adultos olharam para ele. O que, filho? O Relâmpago estava lá. No estábulo, ele viu o que aconteceu com o Elias. A lógica infantil era cristalina e assustadora. É por isso que ele fica bravo. É por isso que ele não deixa ninguém chegar perto. Ele não está com medo de qualquer um. Ele está com medo. Daquela noite, Valdir fitou Miguel e uma onda de compreensão e dor passou por seu rosto. O menino tinha feito a conexão que ele, adulto, ainda tentava racionalizar. Meu Deus, murmurou Valdir. O cavalo não está apenas de luto, ele é uma testemunha. A frase ficou suspensa no ar, carregada de um significado perigoso. Se Relâmpago era uma testemunha, então Miguel, com sua conexão única com o animal, era a única pessoa que talvez, de alguma forma, pudesse acessar aquela verdade. E seu Ramiro com certeza já tinha percebido isso também. A oferta de comprar o silêncio não era só sobre dinheiro. Era sobre enterrar a testemunha de 4 patas e o menino que podia ouvi-la. A palavra de Valdir ecoou na pequena sala. Testemunha. O cavalo era uma testemunha. Miguel olhou para suas próprias mãos, como se elas pudessem ter tocado na memória que Relâmpago guardava. Valdir quebrou o silêncio pesado. Isso muda tudo. Se o Relâmpago viu algo, se ele reconhece o perigo, isso explica por que ele só se acalma com você, Miguel. Você não cheira a medo, não cheira a maldade, você cheira a paz, igual a Lara. Dona Celina começou a andar de um lado para o outro, os braços cruzados apertados contra o corpo. E o que a gente faz com isso? Diz para a polícia? O cavalo viu o crime? Vão rir da nossa cara. Não podemos dizer para a polícia ainda, disse Valdir. Não temos provas, só temos suspeitas e um cavalo que não pode falar. Mas o Ramiro não sabe o quanto nós sabemos. Ele só sabe que estamos perto, e ele vai agir. Como se as palavras de Valdir tivessem conjurado a própria escuridão. Uma pedra bateu no telhado de zinco com um baque seco. Todos se encolheram. Depois, outra.
E outra, não era chuva. Valdir foi até a janela e espiou pela fresta da cortina. Do lado de fora, na escuridão, não havia ninguém visível, apenas o silêncio da noite e o som ocasional de uma pedra rolando no telhado. É ele, sussurrou Valdir. Ou alguém amando dele. Estão mandando um aviso. Miguel se encolheu perto da mãe. Seus olhos grandes estavam arregalados, mas não de medo. Eram de uma raiva silenciosa, uma raiva que ele nunca tinha sentido antes. Alguém estava tentando assustar sua mãe. As pedras pararam de repente. O silêncio que se seguiu foi pior. Valdir esperou um longo minuto antes de se afastar da janela. Vocês não podem ficar aqui sozinhos. Não hoje. Onde vamos? Perguntou Dona Celina, a voz trêmula. Na casa do velho Neco. Ele mora sozinho numa casinha atrás do bar. Ele me ofereceu ajuda. Ele era leal ao meu irmão. É seguro. Rapidamente, no escuro, eles juntaram algumas coisas. Dona Celina pegou a maleta de dinheiro de debaixo da tábua solta. Miguel pegou seu cobertor velho. Valdir os levou pela porta dos fundos, através do quintal escuro e para um caminho de terra que contornava a vila. A casa do velho Neco era ainda menor e mais humilde que a deles. O homem, curvado e de cabelos brancos, os recebeu sem fazer perguntas. Entrem, entrem, fiquem à vontade. Temos café quente. Enquanto Dona Celina e Miguel se acomodavam num canto, Valdir e Neco sussurravam perto do fogão a lenha. O capataz João estava perguntando por você hoje no bar, disse Neco, sua voz um farfalhar seco. Perguntou com quem você tinha conversado. O que você disse? Disse que você só tinha vindo lembrar dos velhos tempos, mas ele não acreditou. A cara dele fechou. O Ramiro está com o pé atrás, Valdir. Cuidado. Na manhã seguinte, quando Dona Celina e Miguel voltaram para sua casa, encontraram a porta da frente levemente arrombada. Nada tinha sido roubado. A casa estava revirada, mas de um jeito metódico, não violento. Alguém tinha procurado por algo. O dinheiro, sussurrou Celina, correndo para o esconderijo. A maleta ainda estava lá. Eles não queriam o dinheiro, disse Miguel, parado no meio da sala bagunçada. Eles queriam saber se a gente tinha outras coisas, coisas do Valdir. Ele estava certo. Era uma mensagem. Nós podemos entrar quando quisermos. Mais tarde, na porteira da fazenda, o capataz João estava particularmente sério. O patrão quer falar com você de novo, Dona Celina, sozinha. Dessa vez, Miguel se agarrou à saia da mãe. Eu vou com ela. João hesitou. O patrão disse só ela. Ou eu vou com ela ou a gente vai embora agora, disse Miguel. Sua voz era fina, mas firme. João, surpreso com a firmeza do menino, acabou acenando com a cabeça. Tudo bem, mas o menino espera na varanda. Seu Ramiro os recebeu na sala de estar, não na varanda. A sala era fria, com móveis escuros. Ele não ofereceu assento. Parece que vocês tiveram visitas indesejadas na noite passada, começou Ramiro fingindo preocupação. Uma pena, a segurança na vila não é mais o que era. Dona Celina não respondeu. Ela segurava a mão de Miguel com força. Eu soube também que você e seu filho passaram a noite fora, na casa do velho Neco, na companhia do Valdir. O tom dele perdeu toda a pretensão de amizade. Isso foi um erro, Dona Celina, um grande erro. O senhor está me seguindo? Ela perguntou choçada. Estou tomando conta dos meus interesses. E o Valdir é um problema. Um homem perigoso, cheio de histórias inventadas, e você está deixando seu filho perto dele. Ele não é perigoso, disse Miguel, antes que a mãe pudesse responder. Ramiro desviou o olhar para o menino, e seus olhos claros estreitaram. Criança não dá opinião sobre o que não entende. O Valdir quer dinheiro. Ele acha que pode conseguir alguma coisa de vocês. Ele está usando você e esse cavalo. Não é verdade, insistiu Miguel, mas sua voz falhou um pouco sob o olhar gélido do homem. Ramiro ignorou-o e se voltou para Celina. Minha oferta ainda está de pé, 250 mil reais. Mas agora há uma condição. Vocês precisam ir embora, esta semana. E você precisa dizer para todo mundo, especialmente para o Valdir, que a história do seu filho com o cavalo foi um golpe de sorte, uma brincadeira que deu certo, que não significa nada. E se eu disser não? A voz de Dona Celina era um fio. Ramiro deu um passo à frente. Ele não era um homem alto, mas sua presença enchia a sala. Então coisas ruins vão continuar acontecendo. Sua casa foi invadida. Foi um aviso. O próximo aviso pode ser mais pessoal. Ele olhou para Miguel. Foi um olhar rápido, mas carregado de uma intenção tão clara que Dona Celina puxou o filho para trás, colocando-se na frente dele. Saia da minha frente, ela disse, e a raiva a fez esquecer o medo. Saia agora.
Ramiro recuou, um sorriso torto nos lábios. Pense bem, Celina. Você é uma mãe, deve proteger seu filho. Eu estou dando a você a chance de protegê-lo com uma vida nova e dinheiro no bolso. Ou você pode ficar aqui brincando de detetive com um velho amargurado e ver o que acontece. Ele virou as costas para eles, sinalizando que a conversa tinha acabado. João, leve eles até o portão. A caminhada de volta para a porteira foi silenciosa. Miguel caminhava olhando para o chão de terra. Ele tinha entendido. O homem rico tinha medo. E porque tinha medo, ele queria que eles fossem embora, ou que sofressem. Na porteira, João abriu o portão para eles passarem. Quando Dona Celina já estava do lado de fora, João se abaixou, fingindo amarrar o cadarço, e sussurrou para Miguel, que era o mais perto. Menino, tome cuidado com o poço velho atrás do estábulo dos cavalos doentes. É fundo, e a tampa de madeira está podre. Miguel olhou para ele surpreso. Os olhos de João estavam sérios, mas não eram maus. Eram olhos de um homem que estava seguindo ordens, mas que talvez ainda tivesse um pouco de consciência. João, a voz grossa de seu Ramiro ecoou da varanda. O capataz se levantou rápido e virou o rosto, fechando o portão com um clique seco. No caminho de volta para casa, Dona Celina estava tremendo. Mamãe, disse Miguel segurando sua mão. O capataz, ele me deu um aviso. Que aviso? Ele disse para tomar cuidado com o poço atrás do estábulo dos cavalos doentes, que a tampa está podre. Celina parou de andar. O sangue pareceu escoar do seu rosto. Um aviso sobre um poço. Isso não era um roubo. Era uma ameaça de algo muito pior. Um acidente esperando para acontecer. Ela se ajoelhou no meio da estrada de terra e abraçou Miguel com uma força desesperada. Eu não vou deixar ele te machucar. Eu não vou. Mas as palavras soaram vazias no ar quente da tarde. Como uma mulher pobre poderia lutar contra o homem mais rico da região? O dinheiro na maleta não era uma arma, era um alvo. Eles tinham duas opções: fugir, como Ramiro queria, ou ficar e enfrentar o perigo. Mas ficar como? Sozinhos? Quando chegaram em casa, encontraram Valdir sentado em seu degrau da porta, esperando. Ele viu a expressão no rosto de Celina e se levantou. O que aconteceu? Dona Celina, com uma voz cansada e sem emoção, contou tudo. A reunião na sala fria, as ameaças veladas, o olhar para Miguel e o aviso de João sobre o poço. Valdir escutou em silêncio. Quando ela terminou, seu rosto estava como pedra. Ele está se desesperando. O aviso do poço. Ele está planejando algo. E logo. Ele olhou para os dois. Vocês não podem ficar aqui. É muito perigoso. E para onde vamos? A pergunta de Celina era um suspiro de exaustão. Ele vai nos encontrar em qualquer lugar. Para um lugar onde ele não vai procurar, pelo menos por uma noite. Valdir fez uma pausa, na própria fazenda dele. A proposta de Valdir ficou no ar como um trovão sem som. Dona Celina olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Na fazenda dele? Você está louco, Valdir? É a primeira coisa que ele vai pensar. Justamente por isso não vai pensar, respondeu Valdir. Sua voz era baixa e urgente. Ele vai achar que vocês fugiram para longe. Vai mandar homens procurar nas estradas, nas cidades vizinhas. Ele não vai imaginar que vocês estão bem debaixo do nariz dele, no lugar que ele acha que controla totalmente. Miguel apertou a mão da mãe. O relâmpago está lá. Exato, disse Valdir olhando para o menino. E ele é o único naquela terra que eu confio de verdade. Além disso, tem outra coisa. Ele fez uma pausa. O escritório do Elias, o antigo escritório dele, fica num canto da sede velha da fazenda. O Ramiro usa um novo, de frente para os jardins. O velho deve estar cheio de tralha, talvez fechado, mas se há alguma prova do que o Elias descobriu, algum papel, algum diário, pode estar lá. Dona Celina balançou a cabeça, esfregando o rosto cansado. E o que você quer que a gente faça? Fique escondido no estábulo enquanto você revira um escritório? Mais ou menos. Preciso da ajuda de vocês, principalmente do Miguel. Os olhos de Miguel brilharam no meio da preocupação. Eu ajudo. Miguel, começou Celina. Ouça, Dona Celina. Valdir se ajoelhou para ficar na altura dela. O Ramiro está acuado. Ele deu um prazo, esta semana. Ele não vai esperar. O aviso do poço foi um ensaio. Ele vai tentar algo. Se a gente não agir primeiro, ele vai nos destruir. Eu não tenho força contra o dinheiro e os homens dele, mas eu tenho a verdade, e vocês têm a chave para ela. A chave? O Miguel e o cavalo. A conexão deles. Eu preciso entrar naquela fazenda à noite. Sozinho sou um intruso. Posso ser pego, mas se o Miguel estiver comigo,
Se ele estiver com o relâmpago, ninguém vai estranhar um menino andando por ali de dia. A gente pode se esconder antes de escurecer, ficar até a noite, aí eu procuro no escritório. O Miguel fica com o cavalo, o relâmpago vai protegê-lo com a própria vida, eu vi isso. A ideia era tão perigosa que parecia impossível, mas Dona Celina olhou para o rosto determinado do filho. Ele não tinha medo, ele tinha a coragem pura de quem quer proteger quem ama, e ela sabia que Valdir tinha razão. Fugir não era uma solução. O Ramiro os encontraria, ou usaria sua influência para torná-los caçados. E eu? Perguntou Celina, sua voz fraca. Você fica com o velho Neco. Se der alguma coisa errada, se o Ramiro descobrir alguma coisa, você é quem tem o dinheiro. Você pode fugir, buscar ajuda na cidade maior, na polícia. Deixar meu filho sozinho na fazenda daquele homem? Nem pensar. Ele não estará sozinho, mamãe, disse Miguel. Estará com o relâmpago e com o Valdir. Valdir se levantou. É arriscado, eu não nego, mas é a única jogada que temos. O Ramiro já mostrou as cartas dele. Agora é a nossa vez. O resto do dia foi de preparação silenciosa. Dona Celina, com um nó na garganta, arrumou uma mochila pequena para Miguel. Colocou um casaco, uma garrafa d'água, um pedaço de pão. Você não vai chorar, mamãe, disse Miguel, observando-a. Eu vou sim, mas é de medo, não de fraqueza. Ela se ajoelhou na frente dele. Miguel, você precisa me prometer uma coisa. Se sentir qualquer perigo, qualquer coisa estranha, você corre, você grita, você não tenta ser herói, entendeu? Entendi. E confie no Valdir. Ele quer justiça pelo irmão dele. Ele é um homem bom. Ao anoitecer, eles se reuniram na casa de Neco. O velho tinha um velho mapa da fazenda desenhado à mão. Aqui é a sede nova. Ele apontou com um dedo torto. Aqui, atrás, é a sede velha. O escritório do seu Elias era no fundo, com vista para o pomar. O estábulo do relâmpago fica aqui, perto dos cavalos de trabalho. Tem um depósito de feno ao lado, dá para se esconder lá. Valdir estudou o mapa. Nós vamos entrar pelo lado sul, onde a cerca está mais fraca. Eu conheço o caminho. Levo o Miguel até o estábulo. Ele fica com o cavalo. Eu vou até o escritório. E como você vai entrar no escritório? Perguntou Celina. O Elias escondia uma chave sob uma pedra solta no batente da porta. Ele me contou. Se o Ramiro não mudou nada, ela ainda deve estar lá. O plano estava feito. Parecia frágil demais. Dependia de muita sorte e de um cavalo. Quando a noite ficou escura, sem lua, eles saíram. Dona Celina ficou na porta da casa de Neco, segurando a maleta de dinheiro contra o peito, assistindo as duas figuras, o homem magro e o menino pequeno, desaparecerem na escuridão. Ela sentiu um vazio tão grande que pensou que ia desmaiar. Estava entregando seu filho à noite e ao perigo. A caminhada até a fazenda foi silenciosa. Valdir segurava a mão de Miguel com firmeza, guiando-o por atalhos que só ele conhecia. Miguel não fez nenhum som. Seus olhos se ajustaram ao escuro. Ele não estava com medo, estava focado. Ele estava indo para o seu amigo. Eles passaram por uma parte da cerca onde os arames estavam velhos e soltos. Valdir os afastou e Miguel se espremeu por baixo. Em instantes, estavam dentro dos limites da fazenda São João. O cheiro era diferente à noite. Terra molhada, esterco, o doce cheiro do capim. Valdir apontou para uma construção escura e longa. O estábulo. Vamos. Eles correram de cócoras, de sombra em sombra, até chegarem à grande porta de madeira do estábulo. Valdir a abriu 1 centímetro. O interior era quente e escuro, cheio do som da respiração profunda de cavalos dormindo. Valdir sussurrou no ouvido de Miguel. Você sabe qual é o box dele? Miguel assentiu. Ele sabia. Ele tinha visitado aquele lugar todos os dias. Vá, fique quieto com ele. Eu volto antes do amanhecer. Se algo acontecer, se você ouvir barulho de gente, peça para o relâmpago ficar quieto. Ele vai te entender. E se você não voltar? A pergunta de Miguel era prática, não cheia de pânico. Se eu não voltar ao amanhecer, você sai, sozinho. Vai até a cerca sul e corre para a casa do Neco. Entendeu? Miguel assentiu de novo. Valdir deu um último aperto em seu ombro e então se virou, derretendo-se na escuridão em direção à sede velha da fazenda. Miguel abriu a porta do estábulo e entrou. A escuridão era quase total, cortada apenas por finos raios de luar que entravam pelas frestas do telhado. Ele não precisava de luz, ele sentia. Caminhou pelo corredor central, passando por boxes onde formas grandes respiravam profundamente. No terceiro box à direita, uma forma escura se moveu. Um baixo bufado, de reconhecimento, não de alerta. Relâmpago, sussurrou Miguel.
O cavalo aproximou-se da porta do box. No escuro, seus olhos brilhavam fracamente. Miguel abriu a tranca e entrou. O cheiro familiar do animal, de pelo, feno e algo que era só dele, envolveu o menino. Relâmpago baixou a cabeça e esfregou o focinho no cabelo de Miguel. Miguel sentou-se no chão de palha, encostado na parede de madeira. Relâmpago deitou-se ao seu lado, seu corpo grande e quente formando uma barreira protetora entre o menino e a porta. Miguel colocou a mão no pescoço do cavalo, sentindo o pulso forte e constante. Lá fora, o mundo estava quieto. Mas dentro do estábulo, naquele canto escuro, um menino e um cavalo esperavam. Eles esperavam por um homem que procurava por justiça. E esperavam pelo perigo que certamente estava acordado, em algum lugar na grande casa iluminada, onde um homem ruco tocava seu anel e planejava como fazer um problema desaparecer para sempre. O tempo dentro do estábulo escuro passava devagar. Miguel contava as respirações profundas de Relâmpago. 1, 2, 10, 50. O cavalo estava calmo, mas suas orelhas não paravam de se mover, captando cada pequeno som da noite. Ele era um guarda perfeito. Lá fora, Valdir se movia como uma sombra. A sede velha da fazenda era uma construção de madeira escura, meio torta pelo tempo. Ele encontrou a porta do escritório no fundo, como o velho Neco tinha dito. Seus dedos tremeram um pouco quando ele sentiu o batente da porta, procurando pela pedra solta. Encontrou. A pedra saiu com um leve ranger. Por baixo, o metal frio de uma chave. Ele a pegou e, com o maior cuidado, a inseriu na fechadura. O clique foi abafado, mas na quietude da noite soou como um tiro. Valdir parou, congelou, escutando. Nenhum som de alarme, nenhum passo. Ele empurrou a porta e deslizou para dentro, fechando-a atrás de si. O escritório cheirava a mofo, poeira e tempo parado. A fraca luz da lua que entrava pela janela suja mostrava uma mesa coberta de papéis, estantes vazias, uma cadeira quebrada. Tudo parecia intocado desde a morte de Elias. Uma teia de aranha grossa ligava um canto da mesa a uma estante. Valdir acendeu uma pequena lanterna que trouxera, tapando parte da luz com a mão. Ele começou a vasculhar a mesa. Contas antigas, recibos de sementes, anotações sobre o tempo. Nada que importasse. Sua esperança começou a minguar. Talvez o Ramiro tivesse destruído tudo. Ele então olhou para uma estante mais baixa, encostada na parede. Havia alguns livros velhos. Ele os tirou, um por um. Manual de veterinária, almanaque de anos atrás. E então, atrás de um livro grosso sobre plantio, ele viu. Era um caderno de capa dura, simples, marrom. Não estava escondido, apenas colocado ali como se fosse algo comum. Valdir pegou-o com mãos que agora tremiam de verdade. Ele abriu na primeira página. A letra era de seu irmão, apertada, cuidadosa. Dia 23 de março. O nível do córrego caiu de novo. Os cafezais do seu Alcides estão secando. Ele veio chorar aqui hoje. Eu sei quem está por trás disso. Valdir folheou as páginas com rapidez. O diário contava a história da descoberta. Elias anotava cada conversa, cada suspeita. Ele tinha descoberto os planos de desvio de água de Ramiro, os canais secretos que ele mandara cavar à noite. Ele anotou os nomes dos peões que trabalharam nisso, ameaçados por Ramiro para ficarem quietos. E então, nas últimas páginas, a escrita ficou mais urgente, as letras mais inclinadas. Dia 10 de agosto. Confrontei Ramiro hoje no bar. Ele não negou. Riu na minha cara. Disse que a água era dele, porque a terra era dele. Disse que eu não era mais ninguém. A raiva que vi nos olhos dele não era do meu amigo de infância. Era de um estranho perigoso. Estou com medo. Não por mim, mas pela Maria e pela Lara. Amanhã vou até a cidade. Vou falar com o advogado. Vou levar este caderno. A última anotação era do dia seguinte. Dia 11 de agosto. Ramiro mandou o capataz João aqui. Disse que queria falar, acertar as coisas pacificamente. Marcou para esta noite no estábulo. Não confio, mas talvez haja uma chance. Vou levar o caderno comigo. Se algo acontecer, Maria saberá onde procurar. Rezei hoje. Só peço proteção para minha família. E acabava ali. A última anexão da vida de Elias. Valdir ficou com o caderno apertado contra o peito. Seus olhos encheram de lágrimas de raiva e tristeza. Era isso. A prova. Elias tinha ido para a reunião com o caderno e nunca tinha voltado. O caderno também não, até agora, mas como ele estava aqui no escritório, talvez João, após o acontecido, tivesse trazido o caderno de volta e escondido aqui para não levantar suspeitas. Talvez Ramiro nem soubesse da existência dele. Valdir ouviu um som
um rangido de madeira fora do escritório. Ele apagou a lanterna num instante e se agachou atrás da mesa. Do lado de fora, no estábulo, as orelhas de Relâmpago se ergueram de repente, apontando para a direção da sede velha. Seu corpo ficou tenso. Um baixo rosnado saiu de sua garganta. Miguel sentou-se reto. "O que foi?" sussurrou. Relâmpago se levantou, colocando-se firmemente entre Miguel e a porta do box. Ele bufou, um som de alerta. Lá fora, Valdir segurava a respiração. Os passos se aproximavam. Eram pesados, não eram de um animal. Pararam do lado de fora da porta do escritório. A maçaneta começou a girar. Valdir olhou em volta desesperado. A janela era sua única saída. Ele correu para ela, mas estava emperrada pelo tempo e pela tinta. Ele puxou com todas as suas forças. A porta do escritório se abriu. A luz forte de uma lanterna cegou Valdir por um segundo. Na porta, com uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em fúria, estava o capataz João. "Valdir", disse João, entrando e fechando a porta atrás de si. "O patrão achou que você podia tentar uma coisa dessas. Mandou eu fazer uma ronda extra. O que você está fazendo aqui?" Valdir, ainda tentando abrir a janela, se virou. Ele viu que João estava sozinho. Talvez houvesse uma chance. "Encontrei o que você e seu patrão tentaram esconder, João. O diário do Elias." O rosto de João perdeu um pouco da cor. "Dê isso para mim." "Não, isso vai para a polícia. Conta tudo. Sobre a água, sobre a ameaça, sobre a reunião que você marcou na noite em que ele morreu." João deu um passo à frente. "Você não entende nada. Eu não fiz nada contra o seu irmão. Mas você sabe o que aconteceu. Você estava lá, você viu." João hesitou. Seus olhos piscaram para o caderno na mão de Valdir. "Foi um acidente, uma briga. O senhor Ramiro só deu um empurrão nele. Ele caiu, bateu a cabeça na quina do coxo. Não foi para matar." As palavras caíram no quarto empoeirado como uma bomba. Valdir sentiu as pernas ficarem fracas. "Um empurrão. Então foi ele mesmo." "Foi sem querer", insistiu João, mas sua voz soava falsa, ensaiada. "O senhor Ramiro se desesperou. Ele pediu para eu ajudar. A gente colocou ele deitado no feno. Fingiu que foi o coração. Todo mundo acreditou. E você calou a boca todos esses anos. Ele me pagou bem para isso, e me ameaçou também." João estendeu a mão. "Agora dê o caderno. Não precisa mais ninguém se machucar." Nesse momento, um som agudo e prolongado rasgou a noite. Era o relincho alto e estridente de Relâmpago. Um som de alarme, de perigo iminente. A atenção de João se distraiu por uma fração de segundo. Foi o que Valdir precisou. Ele se jogou contra a janela com o ombro. A madeira podre cedeu com um estalo. Valdir caiu do outro lado, no chão de terra do pomar, o caderno ainda agarrado contra o corpo. "Pare!" gritou João, correndo para a janela quebrada. Valdir se levantou e correu. Ele não correu para a cerca. Correu na direção de onde viera o relincho, para o estábulo. Dentro do box, Miguel estava em pé ao lado de Relâmpago. O cavalo estava agitado, batendo uma pata no chão. Ele tinha ouvido a conversa, sentido a verdade no ar. Miguel não sabia. Ele só sabia que o Valdir estava em perigo. "Temos que ajudá-lo", ele sussurrou para o cavalo. Valdir irrompeu no estábulo ofegante. "Miguel, temos que ir, agora!" Mas já era tarde. João apareceu na porta do estábulo, bloqueando a saída. Ele não estava mais sozinho. 2 outros homens, peões da fazenda, apareceram atrás dele, acordados pelo barulho. "Peguem eles", ordenou João. "Peguem o caderno." Os 2 homens avançaram. Valdir empurrou Miguel para trás, para dentro do box. "Fique com o Relâmpago." Relâmpago viu os estranhos se aproximando. Viu a ameaça. A memória de outra noite com outros homens, com seu dono caído no chão, deve ter explodido em sua mente. Ele soltou um bufado feroz, encolheu os lábios e mostrou os dentes. Não era mais o cavalo tranquilo. Era o gigante aterrorizante de novo. Os 2 peões pararam com medo. "É só um cavalo", gritou João. "Peguem o homem e o menino." Relâmpago não esperou. Ele deu um passo para fora do box, protegendo a entrada com seu corpo. Quando o primeiro peão se aproximou demais, Relâmpago ergueu as patas dianteiras no ar, ameaçadoramente. O homem recuou, tropeçando. "Miguel!" Valdir gritou. "Agora! Suba nele!" Miguel não pensou 2 vezes. Ele se agarrou à crina longa de Relâmpago e, com uma agilidade que nem sabia que tinha, pulou sobre as costas largas do cavalo. Não havia arreio, nada para segurar, apenas o pelo escuro e os músculos poderosos. "Valdir, vamos!" Miguel gritou, estendendo uma mão. Valdir correu, aproveitando a distração causada pelo cavalo.
Ele pegou a mão de Miguel e, com um esforço, se jogou atrás do menino, segurando-se no corpo de Miguel. Relâmpago, vai! Ordenou Miguel, inclinando-se para a frente. O grande cavalo entendeu. Ele deu meia volta, ignorando os homens atordoados, e disparou pelo corredor do estábulo em direção à porta aberta. João tentou se jogar no caminho, mas Relâmpago não diminuiu o passo. João teve que se jogar para o lado, rolando no chão de terra. E assim, sob o céu estrelado, um cavalo castanho escuro como a noite carregando um menino e um homem fugiu pelo campo aberto da fazenda São João, deixando para trás os gritos de raiva e o som de um segredo que finalmente havia sido desenterrado. O vento frio da noite cortava o rosto de Miguel, enquanto o relâmpago galopava através dos campos escuros. Ele se agarrava à crina grossa do cavalo, seu corpo pequeno balançando com o ritmo poderoso dos músculos do animal. Atrás dele, Valdir se segurava com força, mantendo o caderno marrom apertado contra o peito. "Para onde a gente vai?" gritou Miguel contra o vento. "Longe daqui. Só segue em frente", Valdir gritou de volta. Relâmpago parecia saber o caminho. Ele não corria em direção à cerca sul, onde eles tinham entrado. Ele corria para uma parte mais densa da fazenda, onde o mato era alto e havia um pequeno bosque de árvores. Era como se o cavalo conhecesse cada pedaço daquele terreno, cada esconderijo. Eles entraram no bosque e a escuridão ficou ainda mais profunda. Relâmpago diminuiu a velocidade para um trote pesado, depois para uma caminhada. Ele estava ofegante, seu corpo coberto de suor, mas não parou. Levou-os até uma clareira pequena, onde havia uma antiga e pequena construção de madeira, quase desmontada. Era um abrigo velho para ferramentas, abandonado há tempos. Relâmpago parou em frente à porta arrombada e baixou a cabeça, sinalizando que era ali. Valdir deslizou de suas costas, ainda trêmulo. "Aqui. Vamos nos esconder aqui." Miguel desceu mais devagar, suas pernas fracas da adrenalina. Assim que seus pés tocaram o chão, ele virou-se e colocou as mãos no pescoço suado de Relâmpago. "Você está bem? Você está bem?" Ele sussurrou, checando o animal. Relâmpago bufou suavemente, encostando a cabeça no menino. Ele estava cansado, mas seus olhos estavam claros, alertas. Valdir entrou no abrigo. Havia um cheiro forte de mofo e madeira podre. Ele acendeu a pequena lanterna, tapando a luz com a mão. O lugar estava vazio, exceto por algumas ferramentas velhas e enferrujadas encostadas na parede. "É seguro, por enquanto." Eles puxaram Relâmpago para dentro, o que foi difícil porque o espaço era apertado. O cavalo ficou parado perto da entrada, bloqueando-a com seu corpo. Ele seria o primeiro a ver ou ouvir qualquer coisa. Valdir se sentou no chão de terra, encostado na parede. Ele abriu o caderno de Elias com cuidado sob a luz fraca da lanterna. "Está tudo aqui, Miguel. Tudo o que o Ramiro fez, tudo o que ele escondeu." Miguel sentou-se ao lado dele, olhando para as páginas cheias de escrita. Ele empurrou o seu irmão?" Valdir fechou os olhos por um momento. "Sim, de acordo com o que o João confessou. Foi uma briga. Ramiro empurrou Elias, ele caiu e bateu a cabeça, e em vez de pedir ajuda, eles fingiram que foi um ataque do coração." Sua voz quebrou. "Meu irmão pode ter morrido sozinho, no frio do estábulo, enquanto aquele homem rico decidia como esconder seu crime." Miguel ficou quieto. Ele pensou no Elias, um homem que ele nunca conheceu, mas que amava os cavalos. Pensou na menina Lara, que perdeu o avô e seu melhor amigo de 4 patas. E pensou no Relâmpago, que viu tudo acontecer e ficou sozinho, com esse segredo horrível por todos esses anos. "O Relâmpago sabe", disse Miguel, olhando para o cavalo parado na entrada. "Ele sempre soube. Por isso ele ficou bravo com todo mundo. Ele não confiava em ninguém." Valdir seguiu seu olhar. "Até você." "Até ele me cheirar", corrigiu Miguel. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo os sons da noite, os insetos, o farfalhar das folhas, nenhum som de perseguição. Ainda. "O que a gente faz agora?" perguntou Miguel. "Amanhece em algumas horas. Precisamos chegar até a polícia na cidade, mas não podemos sair agora. O Ramiro e seus homens devem estar procurando por nós por toda a fazenda. O João vai ter contado tudo para ele. E a minha mãe? Ela está segura com o velho Neco. Ela não sabe onde estamos, então ela não pode contar mesmo se a pressionarem." Valdir fez uma pausa. "Mas assim que amanhecer, o Ramiro vai perceber que não fugimos da propriedade. Ele vai começar a vasculhar cada centímetro. Precisamos sair daqui antes do sol nascer."
Miguel se levantou e foi até Relâmpago. O cavalo virou a cabeça para ele. No escuro, seus olhos brilhavam com um entendimento profundo. Miguel colocou os braços em volta do pescoço largo e enterrou o rosto no pelo ainda úmido. Sinto muito, ele sussurrou, tão baixo que só o cavalo podia ouvir. Sinto muito que você teve que ver aquilo, que você ficou sozinho, mas você não está mais sozinho, eu prometo. Relâmpago emitiu um som profundo e suave, quase um ronronar. Ele esfregou a cabeça no ombro de Miguel, num gesto de perdão, de gratidão. Valdir observava a cena, seu coração apertado. A ligação entre os dois era algo raro, algo puro. Era a prova viva de que a bondade do seu irmão, passada para a neta e depois para aquele cavalo, ainda existia no mundo e havia encontrado refúgio no coração de um menino pobre. Miguel, disse Valdir suavemente, pegue isso. Ele estendeu o caderno. Miguel se virou surpreso. Eu? Sim. Se algo acontecer comigo, se eles me pegarem, você foge com o Relâmpago. Você leva este caderno até sua mãe. E ela leva até a polícia. É a prova. Não pode se perder. Entendeu? Miguel encarou o caderno como se fosse uma brasa quente. Mas ele estendeu a mão e o pegou. Era pesado. Pesado com a verdade. Entendi. Esconda, no seu casaco. Miguel abriu seu casaco fino e colocou o caderno dentro, fechando-o novamente. O volume era visível, mas era o melhor que podiam fazer. As horas passavam devagar. O céu começou a clarear um pouco, de um preto profundo para um cinza azulado. O amanhecer estava chegando. É hora, disse Valdir, levantando-se. Vamos tentar sair pelo lado leste. Tem uma estrada vicinal depois das árvores. Se conseguirmos chegar nela, podemos ir direto para a cidade. Eles saíram do abrigo. O ar da madrugada era frio e úmido. Relâmpago os seguiu, seus ouvidos em constante movimento. Valdir levou a dianteira, guiando-os através do bosque em direção ao limite leste da fazenda. Eles estavam quase na borda do bosque, já vendo os primeiros raios de sol dourado no horizonte, quando ouviram o som. O ronco de um motor, uma caminhonete. Valdir puxou Miguel para trás de uma árvore grossa. Relâmpago ficou imóvel atrás deles, seu corpo uma estátua de vigilância. A caminhonete parou na estrada de terra à frente. A porta do motorista se abriu. Era João, o capataz. E do outro lado, desceu seu Ramiro. Ele parecia não ter dormido. Sua roupa estava amarrotada. Seu rosto era uma máscara de raiva e medo. Eles não podem ter ido longe, Ramiro disse, sua voz carregada de fúria. Procurem no bosque, caderno por caderno. João olhou para o bosque. Seus olhos parecem cansados, cheios de conflito. Patrão, talvez seja melhor parar. O Valdir tem o diário. Se ele for para a polícia... Ele não vai para a polícia, Ramiro gritou, perdendo o controle. Você quer acabar na cadeia, João? Porque eu vou garantir que você vá comigo. Agora procurem. Dentro do bosque, atrás da árvore, Valdir segurou o braço de Miguel. Ele sussurrou no ouvido do menino. É você e o Relâmpago agora. Eu vou distraí-los. Quando você me ver sair, você sobe no Relâmpago e você corre. Não olhe para trás. Vá até a estrada e siga para a cidade. Entendeu? Não, eles vão te pegar, sussurrou Miguel aterrorizado. Eles vão pegar os dois se a gente ficar aqui. O caderno é mais importante. A verdade é mais importante. Cumpra sua promessa, Miguel. Proteja seu amigo e leve a verdade até o fim. Antes que Miguel pudesse responder, Valdir se soltou. Ele deu um passo para fora de trás da árvore e caminhou para a clareira em direção à caminhonete. Estão procurando por mim, Ramiro? Ele chamou, sua voz clara e forte no silêncio da manhã. Ramiro e João se viraram, surpresos. Um sorriso feio se espalhou pelo rosto do fazendeiro. Valdir, onde está o menino? Longe, com o cavalo, com o que você mais teme. O caderno, rosnou Ramiro. Dê para mim. Venha pegar, desafiou Valdir. Ramiro fez um sinal para João. Os dois homens começaram a avançar em direção a Valdir. Era a chance. Miguel, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca, sussurrou para Relâmpago. Agora, devagar. Ele levou o cavalo para mais fundo no bosque, afastando-se dos homens. Encontrou um ponto onde as árvores eram mais espaçadas. Ele pegou na crina de Relâmpago. Precisamos ir, por favor. Relâmpago olhou para ele, depois na direção de Valdir. Ele entendeu, baixou o corpo para facilitar. Miguel subiu, se agarrando com força. Vai, ele ordenou com uma voz que não era mais de criança. Relâmpago partiu.
não com o estrondo de uma galope, mas com uma passada rápida e silenciosa através do bosque, contornando a clareira onde Valdir enfrentava os dois homens. Miguel não olhou para trás. Ele cumpria sua promessa. Ele levava a verdade. E levava seu amigo para longe do perigo, sentindo o peso do caderno de Elias contra seu peito, tão quente e vivo quanto o coração do cavalo gigante que corria sob ele. O sol da manhã estava nascendo quando o relâmpago saiu do bosque e encontrou a estrada de terra. Miguel não sabia para onde ir. Ele só sabia que precisava encontrar a polícia, a cidade. A cidade ficava na direção oposta à sua casa. Ele olhou para o sol, lembrando-se das palavras de sua mãe. O sol nasce atrás das montanhas e a cidade fica na frente delas. Vamos na direção do sol, ele sussurrou para o cavalo. Relâmpago começou a trotar pela estrada vicinal. A estrada estava vazia. Miguel segurava a crina com uma mão e com a outra pressionava o caderno contra seu corpo, dentro do casaco. A cada som, ele se virava, esperando ver a caminhonete de Ramiro. Mas nada. Eles trotaram por um tempo que pareceu uma eternidade. A fome e o cansaço começavam a pesar. Até que à distância Miguel viu as primeiras casas. Era a vila, mas ele não podia parar na vila. O Ramiro tinha amigos ali. Ele precisava ir até a cidade maior, onde ficava a delegacia. Ele estava passando pela entrada da vila quando ouviu um grito. Miguel! Era a voz de sua mãe. Dona Celina saiu correndo de trás da casa do velho Neco. Ela estava descalça, o rosto pálido de preocupação. O velho Neco saiu atrás dela. Relâmpago parou. Miguel deslizou de suas costas e correu para os braços da mãe. Mamãe! O Valdir, ele ficou para trás, eles pegaram ele. Meu Deus, ela repetia, examinando o filho de cima a baixo. Você está bem? Está machucado? Estou bem, mas o caderno, mamãe. O caderno do Elias. Miguel abriu o casaco e mostrou o caderno marrom. Neco se aproximou, seus olhos velhos e sábios, examinando o livro. É isso, é a letra do seu Elias. O Valdir conseguiu. Ele conseguiu. Mas o Ramiro e o João estão com ele agora, disse Miguel, a voz falhando. Temos que fazer alguma coisa. Neco olhou para a estrada pensativo. A cidade fica a 2 horas a pé daqui. A cavalo é menos, mas se o Ramiro está procurando por vocês, a estrada principal é perigosa. Temos que ir na polícia, seu Neco, insistiu Dona Celina, abraçando Miguel. É a única chance. Então vamos, mas não pela estrada. Vamos pelo caminho dos tropeiros. É mais longo, mais escondido. Eu vou com vocês. Neco entrou em casa e pegou um velho chapéu e um cajado. Ele não era mais rápido, mas conhecia cada atalho da região. Eles começaram a caminhar, com Miguel montado em Relâmpago e Celina e Neco a pé, por um caminho estreito que contornava a estrada principal, coberto por arbustos altos. Enquanto isso, na borda do bosque da fazenda São João, a situação estava tensa. Valdir estava de costas para uma árvore, encarando Ramiro e João. Os dois homens estavam a uns 3 metros dele. Onde está o menino, Valdir? Perguntou Ramiro, sua voz um rosnado baixo. Longe, com a prova. A única prova aqui é você. E você vai sumir. Um acidente de caça. Todo mundo sabe que você anda remoendo o passado, que sua mente não está boa. Valdir sorriu, um sorriso triste. Sua mente é que não está boa, Ramiro. Você matou o seu melhor amigo por um pouco mais de água, por ganância. E agora vai matar mais gente para esconder isso. Quando vai parar? Ramiro deu um passo à frente, sua raiva tomando conta. João, segure ele. João hesitou. Ele olhou para Valdir, depois para o patrão. O medo e a culpa lutavam em seu rosto. João, você ouviu o que eu disse? Gritou Ramiro. Patrão, talvez seja melhor parar. Ramiro virou-se para o capataz, seus olhos arregalados de fúria. Parar? Agora? Depois de tudo? Ele tem o diário, seu idiota. Se ele chegar na polícia, nós dois vamos apodrecer na cadeia. Agora pegue ele. João, com um gemido de resignação, avançou. Valdir não tinha para onde correr. Ele se preparou para o impacto. De repente, o som de sirenes cortou o ar. Sirenes de carro de polícia. Elas estavam distantes, mas se aproximavam rapidamente pela estrada principal da fazenda. Ramiro congelou. O sangue pareceu drenar do seu rosto. O quê? Quem chamou a polícia? João parou, aliviado e aterrorizado ao mesmo tempo. Valdir sorriu novamente. O velho Neco. Ele era leal ao meu irmão, não ao seu dinheiro. Enquanto vocês me perseguiam, ele deve ter ido até o vizinho e pedido para fazer uma ligação, dizendo que havia um homem perigoso na fazenda São João, que talvez houvesse um corpo enterrado.
Ramiro olhou para João, depois para as sirenes que agora entravam no portão principal da fazenda, levantando uma nuvem de poeira. Seu corpo inteiro começou a tremer. Não era mais raiva, era pânico puro. Ele deu meia volta como se fosse correr para o mato, mas seus pés pareciam presos no chão. 2 carros da polícia pararam perto deles. 3 policiais desceram com expressões sérias. Um deles, um homem mais velho com bigode, era o delegado. "Seu Ramiro Mendonça?" perguntou o delegado. Sim, delegado. O que é isso? Um mal-entendido?" "Recebemos uma denúncia grave, de homicídio e tentativa de homicídio, e temos outras testemunhas a caminho." Nesse momento, uma figura apareceu no final do caminho dos tropeiros. Era Miguel, ainda montado em Relâmpago, com Dona Celina e o velho Neco ao lado. Miguel desceu do cavalo e correu até os policiais, tirando o caderno de dentro do casaco. "Aqui, a prova. É do senhor Elias. O seu Ramiro matou ele." O delegado pegou o caderno e folheou as páginas rapidamente. Sua expressão ficou cada vez mais grave. Ele olhou para Ramiro. "Você vai precisar vir conosco, seu Ramiro. E você também, João, para prestar esclarecimentos." Ramiro tentou protestar, mas as palavras não saíam. Ele apenas balançou a cabeça, os olhos vidrados. João baixou a cabeça e estendeu as mãos resignado, quando um dos policiais se aproximou com algemas. O delegado se voltou para Valdir. "E você é o irmão da vítima?" "Sou. E posso contar tudo o que o capataz confessou para mim, hoje de madrugada, antes de tentarem nos pegar. Isso vai ser muito útil. Precisamos que o senhor e a senhora e o menino venham até a delegacia também, para dar depoimento." Dona Celina agarrou Miguel, aliviada e exausta. A luta tinha acabado. Os dias que se seguiram foram uma confusão de depoimentos, perguntas e notícias. O caderno de Elias era uma prova contundente. João, em troca de um acordo, confirmou a confissão que fizera a Valdir. Contou como Ramiro empurrara Elias, como ele batera a cabeça e como haviam forjado o ataque cardíaco. A notícia abalou a região. O homem rico e poderoso, o patrão de todos, era um assassino. A verdade sobre o desvio das águas também veio à tona, e outros pequenos agricultores puderam buscar seus direitos. Seu Ramiro foi preso, aguardando o julgamento. João também foi preso por cumplicidade e por tentar encobrir o crime. Valdir, como único familiar direto, ficou com a guarda de todos os bens de Elias que Ramiro havia tomado, incluindo a parte da fazenda que era dele por direito. Mas ele olhou para Miguel e para Relâmpago, que estavam sempre juntos. Uma tarde ele foi até a casa simples de Dona Celina. Miguel estava no quintal, escovando o pelo brilhante de Relâmpago. "Miguel", chamou Valdir, "precisamos conversar." Eles se sentaram na varanda. Dona Celina trouxe um suco. "O cavalo Relâmpago", começou Valdir. "Tecnicamente, ele agora é meu. É parte da herança do meu irmão." Miguel ficou imóvel. Seu coração parou por um segundo. "Mas", continuou Valdir com um sorriso suave, "um cavalo não é uma coisa. Ele tem um dono de verdade. Um dono que ele escolheu. E eu acho que meu irmão, lá de onde estiver, concordaria com essa escolha. O Relâmpago é seu, Miguel, e de sua mãe, para sempre." Miguel não conseguiu falar. As lágrimas encheram seus olhos. Ele correu e abraçou Valdir com força. "Obrigado", ele sussurrou. Com parte do dinheiro do prêmio, aquele que ninguém mais veio cobrar depois da queda de Ramiro, Dona Celina fez o que sempre sonhou. Comprou um pequeno sítio nos arredores da cidade. Não era grande, nem luxuoso. Tinha uma casinha simples, um riacho limpo e um pasto verde para um cavalo. No primeiro dia em sua nova casa, Miguel levou Relâmpago para o pasto. O grande cavalo castanho escuro farejou o ar, olhou para o menino e então soltou um relincho alto e claro, de pura felicidade. Ele correu pelo campo, sua crina e cauda voando ao vento, livre finalmente de fantasmas e de segredos. Miguel sentou-se na cerca e observou seu amigo. Ele pensou na menina Lara, que em algum lugar do mundo talvez tivesse encontrado paz também. Pensou no senhor Elias, que agora tinha justiça, e pensou em sua mãe, dentro de casa, preparando o geral sem a sombra do medo. Relâmpago correu de volta até ele e parou, bufando suavemente. Ele baixou a cabeça e encostou o focinho no joelho do menino. Miguel colocou a mão na cabeça do cavalo. "Agora a gente está em casa", ele disse, "para sempre." E sob o sol quente do fim de tarde, o menino e o gigante ficaram ali, em silêncio, observando o começo de sua nova vida. Uma vida simples, em um pedaço de terra que era só deles, onde a única riqueza era a amizade que tinham um pelo outro e a paz que, depois de tanta tempestade, finalmente havia chegado.